Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu queria explicar um pouco sobre adubação de plantas. É, eu não sei se alguém já viu esse tipo de adubo. São bolinhas, né? Adubo granulado. É, muita gente chega e fala assim, adubo NPK. Eu trabalho numa loja agrícola e vende adubo lá. E muita gente chega lá e fala assim pra mim, eu gostaria de 2 quilos de NPK. Daí eu faço a pergunta, o senhor vai adubar, ou a senhora vai adubar o quê? Daí eles falam, por que? Tem diferença? E aí que está a importância de conhecer os tipos de adubo. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. E em 10, por exemplo, eu vou dar um exemplo de 10, 10, 10. É um adubo muito utilizado para planta ornamental, que é ideal para planta ornamental, porque é um adubo equilibrado. Então, 10, 10, 10 seria a porcentagem de 100% do adubo em 100 quilos. Então, por exemplo, é, 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Ou seja, em 1 quilo, em 100 quilos, tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Ele é um adubo equilibrado. Esse adubo 10-10-10, ele é mais utilizado para plantas ornamentais. E buchinho, pingo de ouro, ele é bom para gramado também. É plantas que não dão flores, mas tem muita folhagem. Pode ser utilizado 10-10-10. Tem gente que utiliza muito ureia. Ureia é só o N. E eu não aconselho usar só ureia, porque a planta ela precisa de potássio para respiração nos estômatos, abertura e fechamento dos estômatos. É, na fotossíntese o potássio ajuda, então não é só o nitrogênio que é importante. Então, em plantas ornamentais, o ideal é 10-10-10. Então, se vocês forem numa loja e querer adubar o seu pingo de ouro ou sua rosa também pode ser utilizada 10-10-10. Algumas plantas que dão flores podem ser utilizadas 10-10-10, como por exemplo lírio da paz, antúrio. Você pode colocar 10-10-10 que ele vai muito bem. É, existe também, eu vou começar crescente, né? Que seria o super simples. O super simples ou o iorim, eles são adubos fosfatados, certo? Eu particularmente moro no Brasil. E aqui no Brasil, os nossos solos, eles são muito escassos de fósforo, perdão, fósforo. E quando acontece de você adubar com super simples ou com iorim, é, os cátions, que são as partículas imóveis no solo, onde que a parte insolúvel fica no solo, é, absorve o fósforo e deixa muito pouco para a planta. É, então, muitas vezes, quando faz uma análise de solo, você encontra muito fósforo naquela análise de solo, porém muito, muito pouco disponível para a planta. Porque o nosso solo brasileiro é muito escasso de fósforo. E o super simples, ele é um granulado que nesse aqui, porque aqui é branco, bolinhas brancas, pretas ou cinzas e vermelha. No caso ele seria, o super simples seria o cinza, que seria o fósforo, né, ou o preto. Ele serve mais para plantio, onde você vai misturar no solo antes de plantar alguma coisa. Mas por que antes eu tenho que fazer isso e não depois de plantado eu jogo por cima? O fósforo é um dos nutrientes que é imóvel no solo. Ou seja, se você coloca o nitrogênio e o potássio no adubo 10-10-10, você coloca em cima da terra, o nitrogênio dissolve e ele é lixiviado, ou seja, a água empurra o nutriente para baixo até alcançar a raiz. E o potássio também. Já o fósforo não é possível fazer isso, porque ele não tem essa mobilidade dentro do solo. Ele é imóvel, onde ele está, ele fica no solo. Então, o que acontece? Se você adubar por cima esse fósforo, você vai ver que se você já adubou com algum 10-10 uma vez,
seja o que for, você vai ver que fica umas bolinhas em cima, para sempre ali, enquanto você não misturar aquela terra, fica umas bolinhas. Aquilo lá é o fósforo. O nitrogênio e o potássio desceram, o fósforo não. Então por que você tem que mexer esse fósforo no solo? Para a planta, ela precisa, quando você está fazendo muda, por exemplo, e vai plantar qualquer coisa, você precisa que a planta se enraize para que ela crie estrutura para crescer. E no caso, o agente do enraizamento dessa planta e até da floração das plantas de flores é o fósforo. E como o fósforo é imóvel e insolúvel, o ideal é que a raiz, ao crescer, alcance esse fósforo. Então, a raiz ela nunca vai crescer para cima para alcançar aquelas bolinhas que ficaram lá em cima. Ele vai descer ao encontro desses nutrientes. Então, por isso que os adubos fosfatados, como 4,14,8, 8,28,16, Super Simples e Orim, eles são utilizados no plantio. Sempre misturar, se você fizer uma cova de 40 cm por 40 por 50 cm de fundura, você sempre vai misturar em toda essa cova, ou seja, nesse berço, né, onde está plantando a nova muda, você vai misturar em todo esse local fósforo para que a planta, ao crescer com a raiz, encoste no fósforo, receba esse nutriente, porque ele é o agente principal da enraização da planta. Então, existe o fósforo, o super simples, que é em granulado, o iorim, que ele é um pozinho, ele tem uma diluição mais lenta do que o super simples. O 4,14,8, que ele tem pouco nitrogênio e pouco potássio, principalmente porque o potássio é inibidor de raízes e de crescimento de semente. Então, o que acontece? Ao você fazer um plantio, você não pode pôr muito potássio porque ele inibe a raiz. Então, o ideal é você sempre fazer esse plantio com 4,14,8 ou 8,28,16, só que o 4,14,8 ele é dobro menos do que o 8,28,16. Se você fizer 4,14,8 vezes 2, vai dar 8,28,16. Nesse caso, você usaria menos adubo. Essa é uma fórmula que geralmente é usada para milho, que você vem a economizar. Porque você compra um saco de 50 quilos, só que se você usava 400, vou dar um exemplo, 300 gramas por metro quadrado de 4,14,8, você vai usar 200 de 8,28,16, você vai economizar. Então esses são os adubos de plantio, ideais para todo tipo de planta. Se você é bom no plantio, sempre você colocar nitrogênio e potássio. Eu não vou falar de esterco, o que você tem que fazer em plantio, eu estou falando de adubos granulados, tá? Então, super simples, iorim, se você quiser só fósforo, 4,14,8 e 8,28,16, se você quiser um pouquinho de nitrogênio e potássio, que é recomendado. Agora depois do plantio, depois de 2 meses plantada a planta lá, você vê que ela está começando a ficar amarela e você está precisando dar uma adubada nela. Essa é a hora de entrar com 10-10-10. Você vai pegar 100 gramas ou 50 gramas, depende da área, depende do tamanho da planta. Geralmente em vasinho pequenininho você coloca 2 colherzinhas bem rasinhas de café na borda do vaso, porque é um adubo balanceado. Como a gente sabe que o fósforo não vai descer, a gente tem que fazer já uma adubação bem feita de fósforo no plantio, porque ele é imóvel, a planta vai estar lá com ele. Então, a partir daquele momento que a gente precisa começar a fazer adubo de cobertura, que é depois do plantio, você vai usar nitrogênio e potássio os principais. Então, você vai pegar 10-10-10, que ele é um adubo balanceado, que tem boa porcentagem de nitrogênio e boa porcentagem de potássio, e vai colocar em plantas ornamentais, qualquer tipo de planta. Se você quiser comprar um adubo, mas quiser economizar um pouquinho, e que tem menos fósforo, já que não faz efeito mesmo na cobertura, você vai pegar o 25-20. O 25-20, ele é o dobro do 10-10-10, só que metade do fósforo, que seria o 10 de fósforo, que é o P do NPK. Então você usaria o 25-20, só que se você usou 200 gramas de 10-10-10 em alguma planta, você vai usar 100 gramas de 25-20. Seria mais uma maneira de economizar, certo? Geralmente,
o 25-20 ele é usado mais em plantas grandes, plantas mais fortes, como por exemplo palmeiras, qualquer tipo de palmeira, bananeira, você pode usar em coqueiro, são plantas fortes, fibrosas, que têm grandes folhas. Essas, geralmente o 25-20 você pode usar para essas plantas. E para plantas com mais folhas, por exemplo, forrageiras, como grama esmeralda, grama batatai, só que você vai usar sempre menos do que você usaria o 10-10-10. Tenha sempre como base o 10-10-10. Você vai colocar 100 gramas do 10-10-10, coloque 50 gramas de 25-20, que é o dobro, tá? E 25-20 também serve para fruta, o fruto geralmente a gente usa o 12-6-12, que é um adubo de produção. Então se você for uma loja agrícola e tem uma planta lá frutífera, uma árvore frutífera, manga, uva, qualquer tipo de fruta, você pode pôr 12-6-12, tá? É um adubo de produção, ideal para produzir fruto. Essa adubação em frutas, não só em frutas como em todas as plantas, tem que ser feita a cada 3 meses. Não adianta você comer só um hambúrguer num ano e sobreviver, tá? Se eu te der um hambúrguer por ano e só isso de alimento, e te der água e casa, você não vai sobreviver. É a mesma coisa a planta. A casa e a água da planta é o solo. Só que o nutriente da planta é o hambúrguer, que seria o 25-20, o 12-6-12. Se você dá uma vez por ano só para ela, você acha que ela vai dar fruto para você? Ela não vai dar fruto, ela não vai conseguir ter forças para tirar esse nutriente. E da onde ela vai tirar esses nutrientes? Tá? Os nutrientes eles lixiviam conforme fosse água, conforme chove. Lixiviar é quando a água empurra o nutriente para baixo. Isso só não acontece com fósforo. Então, a cada 3 meses, você vai precisar adubar as suas plantas, independente se seja frutífera. Plantas ornamentais pode ser até em 2 meses, ou uma vez por mês. Se você utilizar bem menos adubo, como 10-10, utilizando menos, você pode usar uma vez por mês. Utilizar uma vez por mês esse adubo nas plantas. Agora, em plantas frutíferas, a cada 3 meses fazer isso, porque quando chegar na época da frutificação dela, ela vai ter nutrição suficiente para conseguir criar os frutos e não deixar esse fruto cair. Geralmente quando uma planta começa, uma árvore frutífera começa a dar frutos e está com um fruto pequenininho, por exemplo laranja, dá um fruto pequeno e cai. Dá coco, o coco dá pequeno e cai. Isso é falta de adubo. Ela não tem força suficiente para segurar esse adubo, porque se ela ficar tentando, esse adubo não, essa fruta, porque se ela ficar tentando criar essa fruta, colocar água nessa fruta, principalmente coco, laranja, ela vai acabar morrendo. Ela vai dar toda a vida dela para fazer o fruto crescer e vai morrer. Então o ideal é você adubar a cada 3 meses a árvores frutíferas. E como que é feita essa adubação? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tá a árvore. Aqui onde que tá minha mão de cima é a copa da árvore e aqui é o tronco, certo? Você tá aqui, ó. Vou dar um exemplo assim. Aqui é o tronco e aqui é a copa. O que você vai fazer? Você vai seguir a copa. Você tá vendo que a copa é a minha mão aqui, ó. Deixa eu pôr aqui a copa é a minha mão, é o que tá aparecendo na tela. Você vai seguir a copa até o chão. Tá aqui no meio do tronco. Você não vai adubar do lado do tronco, bem no pé do tronco. Você vai adubar seguindo a copa. Seguiu a copa, você coloca o adubo aqui. Você vai fazer uma coroa em volta da árvore, seguindo a copa. Você entendeu? Então você não vai colocar do lado do tronco. Você vai colocar seguindo a copa e logo em seguida adubando. Isso você vai fazer a cada 3 meses. Se for um pé que já está produzindo aqueles pés enorme, grande, você pode pôr meio quilo. Se já for um pé mais novo, de uns 2 anos, coloca uns 350 gramas. Cada 3 meses. Fazendo isso, você vai ter sucesso com suas plantas. Os adubos principais são os que eu falei aqui. Todos são granulados dessa maneira. Só que o 4-14-8 ele é mais, e o 8-28-16, o super simples, ele é mais escuro. Esse daqui é o 12-6-12, ó.
Deixa eu virar desse lado que tem mais bolinha. Bom, então o 2520 ele é mais claro porque não tem fósforo, fósforo que deixa o adubo escuro. O 12612 ele é parecido com o 101010, só que tem mais nitrogênio, mais potássio e menos fósforo, que seria adubo de produção. Então eu fiz esse vídeo mais para tem gente que não conhece sobre adubo, que nem sabe que existe isso aqui, acha que isso aqui é veneno, que vai matar a planta. É mentira, isso aqui é macronutriente. O nitrogênio, fósforo e potássio são os macronutrientes, ou seja, os nutrientes que a planta mais precisa para completar o ciclo de vida dela. Então, se você tiver uma frutífera ou se você tiver qualquer outra planta, você tem que utilizar esse tipo de adubo, NPK. Mas agora, se você chegar numa loja de insumos, você não vai falar assim, me dá um NPK para uva, ou me dá um NPK que eu vou plantar, e o cara te dá qualquer um. Às vezes o cara é novato na loja, você fala, me dá um adubo e não tem ninguém lá para ajudar, ele te dá o 2520, você põe no plantio, vai inibir a crescimento de raiz, não, e pode até matar a planta em muita quantidade. Então, pergunta para a pessoa responsável lá, conversa com ela o tanto que você tem que pôr. Eu não vou falar aqui porque você pode ter uma planta grande, pequena, eu não vou ficar especificando tamanho, vou falar tamanho por tamanho, que seria muito complicado. Mas eu acho que você tem uma boa noção já. Então, recapitulando, super simples, Iorim, 4148, 82816 é feito no plantio, você misturando na terra para que venha favorecer o crescimento de raízes. E não esquecendo também que tanto enraizamento serve o fósforo, como também para floração. Só que para flor existem adubos que o fósforo é solúvel, que seria um MAP. Se você quiser um fósforo solúvel, é um MAP. Você pode pedir MAP, MAP, monoamônio de fósforo. Ou seja, ele é solúvel em água. E tem adubos que, por exemplo, Forte Jardim, Forte Flores, a linha Forte, que todo lugar tem essa linha, você é o fósforo solúvel, que então você não fica com aquelas bolinhas lá em cima, mas ele desce junto para a raiz. Isso é muito bom, você coloca geralmente em flores. Então esses adubos é para enraizamento e floração, tá? Só que sempre usando em quantidade pequena, não muita. 10-10-10 e 25-20 usando pela metade do que você usa no 10-10-10, você pode usar em plantas ornamentais. E o 12-6-12 você pode usar em fruta, para adubo de produção. O 25-20 também pode ser usado para adubo de produção. Só que você tem que, por exemplo, como coco, que é uma planta mais forte, você pode colocar daí o que você colocaria no 12-6-12. Você não precisa reduzir a dose, porque plantas maiores e mais fortes você não tem que reduzir. Existem também 30-00-00, que é nitrato de amônio, que seria mais para crescimento de uma palmeira, por exemplo. E ureia, que também seria mais crescimento vegetativo, de folha, porque o nitrogênio está ligado à fotossíntese e à clorofila, né, junto com o magnésio. Então, se você usar esses componentes para direto, vicia a planta, ela fica com falta de nutrição, de potássio, de fósforo. E eu recomendo também fazer adubação foliar. Vá à casa mais próxima de insumos aí na sua casa e pergunte sobre adubo foliar de micronutrientes. No total, a planta precisa de 14 nutrientes para completar o ciclo dela, não apenas o macro, que é o que ela mais precisa, mas os micros, que são essenciais também. Elas precisam de muito pouco desses micronutrientes. Você pode pulverizar uma vez por semana. Geralmente esses micronutrientes são via foliar, não são via solo como esses adubos granulados. Então você fazendo a adubação foliar semanal e colocando a cada 2 meses, a cada 3 meses o adubo granulado no solo, a sua planta vai ter nutrientes suficientes para completar o ciclo dela. E assim, sendo plantas ornamentais, ou sendo plantas que dão fruto, você vai ter bom resultado e vai ver seu jardim sempre bonito e saudável. Sem falar que a nutrição é muito importante para fortalecer a planta contra pragas e doenças, tá? Então, nunca esqueça de adubar a sua planta. Se você quiser frutos, então
12-6-12 ou 25-20, planta ornamental 10-10-10 ou 25-20 reduzido, e 4-14-8-8-28-16, super simples, e Iorim para plantio. Espero que eu tenha ajudado, sanado dúvida de muitas pessoas que não conhecem. Outra coisa, tá? Muito importante. Esse tipo de adubo aqui não pode de jeito nenhum ser colocado em orquídea. Se você colocar isso aqui em orquídea, a raiz da orquídea ela é sensível demais, ela precisa ter os poros abertos, porque ela é tipo uma bomba que abre e fecha para receber nutrição e para receber água também. Se você colocar isso aqui, você vai acabar matando as raízes da sua orquídea, porque é muito forte, é um adubo muito. É um adubo que ao você molhar, não vai ter terra para segurar o nutriente, ele vai descer direto para a raiz, como casca de pino, carvão vegetal, não absorve completamente, então vai direto na raiz e acaba matando. Então nunca use esse tipo de adubo para orquídea, sempre use adubo foliar para orquídea, tá? Que tanto a parte interna, a parte do lado de fora da epiderme da planta, como da parte interna, que é a parte de baixo, ela recebe os nutrientes foliar, principalmente na parte de baixo que tem mais estômatos abertos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta do meu canal, se inscreva e compartilhe. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí embaixo que eu posso responder. Eu estou aqui para ajudar. Muito obrigado, até mais.